Boa noite, irmãos. Deus abençoe todos, graça e paz. O vídeo de hoje vai ser o tema: o que será que é lei da liberdade e a lei perfeita da liberdade? Vamos descobrir, irmão? Por exemplo, olha aqui Tiago 2,12, verso fala, Tiago 2, verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Mas o que é a lei da liberdade pela Bíblia? Todo mundo pensa assim, a lei da liberdade eu sou livre, eu sou liberto, eu faço o que eu quiser. Eu não preciso seguir nenhuma lei. É só, por exemplo, aceitar Cristo e já era. Não preciso seguir mais regra nenhuma. Será que a Bíblia diz isso, irmãos? Vamos, por exemplo, para Salmos 119, versos 44 e 45. Vamos lá para Salmos, depois eu vou voltar para Tiago, tá, irmãos? Livro de Salmos 119, versos 44 e 45, tá, irmãos? Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Olha o que Davi fala. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Verso 45. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Então o que Davi fala aqui, ó? Que ele observando a lei de Deus, ele vai andar em liberdade. E Tiago 2, verso 12 fala o quê? Da lei da liberdade. Então o que a gente percebe, irmãos? Aqui fala de repente, se você guardar a lei de Deus, você está em liberdade. Agora vamos voltar para Tiago, com o verso 25 que fala da lei perfeita, que também complementa como lei perfeita da liberdade, tá, irmãos? Então a gente percebeu que a lei da liberdade é a própria lei de Deus, os mandamentos de Deus, irmãos. E Davi falando que se guardasse esses mandamentos, esses preceitos, ele estaria em liberdade. Porque a lei não ia julgar ele, né? Tiago 1, verso 25 diz assim, irmãos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então aqui Tiago está falando que é a lei perfeita da liberdade. Então a gente já percebeu que a lei da liberdade é os mandamentos de Deus. E a lei perfeita, o que será que seria? Vamos lá para Salmos 19, verso 7, tá, irmãos? Por exemplo, o maior capítulo na Bíblia que contém versículos é o Salmo 119, que inclusive tem 176 versículos, irmãos. Muita gente fala que a lei de Deus foi abolida, já fiz vários vídeos explicando que a lei de Deus não foi abolida, tá, irmãos? E se for parar para ver ainda, o maior versículo que tem na Bíblia é em Salmo 119. E o engraçado que é um capítulo que exalta muito a lei de Deus. Olha que Salmos 19, verso 7 fala, irmãos. A lei do Senhor é perfeita, que refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, irmãos, lá em Tiago 1, verso 25, fala que a lei é perfeita, a lei da liberdade. E aqui, Davi confirma que a lei do Senhor é perfeita. Então, o que a gente percebe, irmãos e irmãs? Que a lei da liberdade, a lei perfeita, é a lei de Deus, os 10 mandamentos, outras leis também. Então, a gente vai perceber também isso no contexto de Tiago 2, irmãos, para a gente finalizar. Tiago 2, quando a gente vai falar assim, mas será que é os 10 mandamentos? Olha o que o próprio Tiago 2 fala, irmãos, ó. Simplesmente importante, quando ler a Bíblia, ler a lei do texto e o contexto, como está no original hebraico, no aramaico e grego, tá, irmãos? Sabemos que o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Só o livro de Daniel, no capítulo 6, uma parte era hebraico, outra parte hebraico, outra parte aramaico, no Novo Testamento grego, né? E vamos ver o contexto de Tiago, capítulo 2. A gente vai ler aqui dos versos, aqui, irmãos, ó. A gente vai ler dos versos 10 a 12, tá bom? Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Verso 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Verso 12. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Então, irmãos, a gente percebe que, por exemplo, olha o verso 9, ó, só para a gente ter uma noção. Mas se fazer acepção de pessoas, cometeis pecados.
e sois redarguidos pela lei como transgressores. Então, irmãos, a gente percebe que no contexto, a lei da liberdade é o quê? Os 10 mandamentos, a lei perfeita, né? Você percebe o quê? No verso 11 fala o quê? Se você não mata, se você não comete adultério, mas mata, você é transgressor da lei. Então, o que acontece? Se você guarda os mandamentos, né, de Deus, a lei de Deus, você está em liberdade, porque você não vai ser o quê? Transgressor da lei, porque pecado é transgressão da lei, como eu falei no outro vídeo, em 1 João 3, verso 4, fala que pecado é a transgressão da lei. Então, o que acontece, irmãos? Se a gente guarda a lei de Deus, a gente está em liberdade. Né? A lei é perfeita. Quem é guardador da lei de Deus, ele anda em liberdade. E vamos confirmar isso em João 8, verso 34, tá, irmãos? Para encerrar, para não ficar muito longo, tá? João, capítulo 8, verso 34. Até usei esse texto em outro vídeo, tá, irmãos? João 8, verso 34 diz o quê? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, o que acontece? Se a gente guarda a lei de Deus, a gente está em liberdade e a lei de Deus é perfeita. Mas se a pessoa ela comete pecado, ela é serva do pecado. E pecado é a transgressão da lei, de acordo com 1 João 3, verso 4. Então, a lei da liberdade, a lei perfeita, é os 10 mandamentos. Se você guarda os 10 mandamentos de Deus, você está em liberdade, você não vai ser condenado no dia do juízo, né? Que é futuro, né? De acordo com Atos 17, verso 31, 2 Coríntios 5, 10, Eclesiastes 12, verso 13 e 14, lá para Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15, né? E etc. Então, irmãos, a lei da liberdade é os 10 mandamentos. Um exemplo que a gente pode tirar disso é a lei de trânsito, por exemplo. Tem a lei de trânsito dos semáforos. Se de repente você não transgride a lei de trânsito, você está em liberdade, você pode andar com o seu carro tranquilamente. Mas a partir do momento que você leva uma multa, você já não está mais em liberdade, você é transgressor da lei e você tem que pagar aquela multa. Se você for apreendido, você pode perder seu carro, de repente, dependendo do que a pessoa fez, pode ser preso. Então você já não está mais em liberdade, porque você é transgressor da lei de trânsito. A lei de Deus é a mesma coisa, irmãos. Se a gente guarda a lei de Deus, a gente está em liberdade. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.